O Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. A conspiração contra Jesus. Tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, e quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão contigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. A conspiração. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que darão se eu entregar a vocês? E lhe fixaram um preço de 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. A ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiam-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer uns após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. E o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor que seria não haver nascido. Então, Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz que Pedro negará. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsemane.
Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentem aqui enquanto vou ali orar. Levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo, nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: Aquele em quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus perguntou: Amigo, o que traz? Então os homens se aproximaram e agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Guarde a espada, pois todos que empunham espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpriria as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: Estou eu chefiando alguma rebelião para vocês? Venham me prender com espadas e varas? Todos os dias estive aqui ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que cumprisse as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos abandonaram e fugiram. Jesus diante do Sinédrio. Aos que prenderam Jesus, levaram a Caifás, sumo sacerdote, em cuja casa haviam reunidos mestres da lei e líderes religiosos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou com um dos guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o Sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudesse condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente apresentaram 2, de que declararam: Este homem disse: Eu sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes lhe fizeram? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo ou Filho de Deus. Diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou suas próprias vestes e disse: Blasfemou! Por que precisamos mais de testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então, alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: Profetize-nos, Cristo. Quem foi que lhe bateu? Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximando-se disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo:
não sei do que você está falando. Depois, saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles, e o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a amaldiçoar e a jurar: Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente.